Boa tarde a todas e todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa disciplina de psicobiologia e psicossociologia, quase no final do semestre, né? Estamos indo aí para uma reta quase final, mês e pouquinho, né? Mais umas 6 semanas aí, a gente termina tudo com amor, não é isso? Né, para a gente chegar ali no finalzinho de outubro, dia 15 de outubro, mais ou menos um mês, né? Mais umas 5 aulas, nós terminamos aí o semestre. Né, você que já está cansado, sem vida, vou dar aqui o sopro do viver para você, ó. Um sopro, né, de força, né, para que você chegue aí abafada de aipim que eu comi no almoço agora, para você recuperar as energias aí, né, e ficar forte para acompanhar, recebeu a vitória, para você ficar forte aí, para... Aí, ó, a Cíntia também recebeu, para ficar forte aí no nosso conteúdo. Vamos lá. Primeira parte do nosso conteúdo a gente começou a ver na aula passada, eu vou fazer uma revisão bem rápida, né, da parte da biologia do comportamento humano, que é uma parte de físico com anato, né, mas sim, mais neurofisiologia, né, e vocês vão rever isso aqui de novo na disciplina de fisiologia, né, então nem tenho que ficar tanto em cima aqui, né, das definições de potencial de ação, de potencial de membrana, vou só lembrar que ler o resumo aqui, para lembrar o que nós tratamos na última aula, né. Os neurônios são as unidades básicas do sistema nervoso, né? Isso aqui já era para você saber, né? Há 15 anos já era para você saber isso aqui. Quando você tinha 5 anos, você já sabia dos neurônios, né? Suas tarefas são receber, processar e transmitir informação a outros neurônios, né? Que vai formar o tecido histológico neural, né? Do sistema nervoso central e o periférico também, né? O sistema nervoso está dividido em duas unidades básicas, que é o sistema nervoso central, que consiste no cérebro e na medula espinal, né? Ou a gente chama de coluna cervo, né? Mas aí quando fala de cervo, né, tá falando da parte óssea, né? A gente está falando de né, da coluna espinal, que é aquilo que vai preencher de nervos, a cultura cervical. O sistema nervoso periférico, né, que é a segunda parte, que consiste em todas as células nervosas subjacentes ao cérebro e à medula espinal. Um neurônio vai receber informação nos dendrítios, né, os dendritos estão ali, né, e vão receber a informação e processa essa informação em seu corpo. Se a informação é excitatória, o neurônio gera um potencial de ação ou dispara. Os disparos enviam um sinal pelo axônio para que haja liberação de neurotransmissores dentro da sinapse nervosa, que é a cadeia do impulso nervoso. Muitos neurônios são isolados por uma bainha de mielina, para não dar curto, né? Que circunda o axônio e permite o rápido deslocamento do potencial de ação. Um neurônio em estado de repouso está negativamente carregado. O disparo de um neurônio depende da combinação dos sinais excitatórios e inibitórios recebidos. A recepção de sinais excitatórios estimula o neurônio a disparar, recebe sinais inibitórios, inibe os disparos neurais, né? Óbvio, se está recebendo sinal excitatório, vai estar dando disparo. Se está recebendo sinal inibitório, vai estar inibindo a reação que é que é eletroquímica, tá? A intensidade do sinal excitatório afeta a frequência dos disparos neurais, mas não a força. A base dos disparos neurais é o princípio do tudo ou nada. Por isso que é um disparo mesmo, né? Porque é uma ação eletroquímica, tá? Após o disparo, os canais iônicos fecham e o neurônio retorna ao seu estado de repouso negativo. Só que isso está acontecendo em milissegundos, tá? Os potenciais de ação são terminados pela remoção dos neurotransmissores da sinapse. Essa remoção se dá por recaptação, desativação enzimática ou ações de autorreceptores, né? Tem esses tipos,
Os neurotransmissores, então, podem ser recaptados novamente para o interior da célula, né? A gente tem, vocês lembram, né? Isso aí, eu vi até Ju postou esses dias aí, não sei se foi ontem aí, uma foto do caderninho, né, Ju? Eu vi lá, né, citologia, né? Vocês estão estudando citologia, né? Então vocês sabem que a membrana plasmática, ela é, né, uma membrana proteica semipermeável, né? E ela vai então operar então por, né, difusão ou por osmose, mas enfim, existe a possibilidade de que essas moléculas, né, que vão estruturar que vão compor os neurotransmissores sejam recaptados pela membrana plasmática. Pode acontecer que a gente criar uma outra enzima, né, criar uma outra substância que vai neutralizar o neurotransmissor antecessor, e obviamente pode acontecer de ações de autorreceptores, né, que vão então absorver ao ponto de acabar o efeito, né, dos neurotransmissores. E aí vai ter neurotransmissor para todo tipo de sentimento, né? O divertidamente lá da Pixar, né? Que tinha lá a nojinho, tinha o raiva, tinha a alegria e tal. Os personagens lá, eles podem ser simbolizados quimicamente, né? Porque eu vou ter aí endorfina, adrenalina, noradrenalina, eu vou ter um quantitativo gigantesco de neurotransmissores que vão ser responsáveis pela estabilização do humor, desestabilização do humor, excitação, pela afetividade, pelo estado de tranquilidade, ou não só pela tranquilidade, mas também pela impulsividade, né? Eu tô aqui com ansiedade, né? Então você tem toda uma relação química ocorrendo a nível de sistema nervoso, né? Aí eu tenho sudorese, não tenho sudorese, eu tenho um posicionamento de fuga e esquiva, tudo são ações desse sistema nervoso que vai estar produzindo na sua relação eletroquímica daí do impulso, que vai dar o comando, né, do potencial de membrana, do potencial de ação, e obviamente tem uma relação química aí que vai estar facilitando aí essas percepções sentimentais, afetivas, racionais, a noção inclusive de self, né? E obviamente se alguma coisa nesse humor não vai muito bem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, né, com uma reposição química. Ou eu faço uma ingesta de um fármaco que vai excitar a produção do neurotransmissor, ou vai inibir a recaptação excessiva, porque às vezes aí, tipo assim, você tá ali mal, né? Não tá faltando, né, noradrenalina no cérebro, né? E aí você vai fazer toda uma ação farmacológica para ver se você vai produzir mais, se você excita o corpo a produzir mais o neurotransmissor, ou você impede que ele seja recaptado, né? Os psicofármacos, né? Alma, né? Psicológico, fármaco, né? Remédios. Os remédios psicoativos, eles vão ter justamente essa função, né? Que é criar ali uma situação ótima, né? A nível citológico, para que essa relação aí dos neurotransmissores com os neurônios possibilitem, sei lá, mais atenção, por exemplo, né? Eu vou tomar ali, posso tomar um dopaminérgico, eu posso tomar o BUP, por exemplo, né? Que é para aumento da atenção. Então, vai ter todo esse controle psicofármaco ou psicoativo a nível citológico, e óbvio, histológico e sistêmico, né? O que vai, obviamente, beneficiar o funcionamento fisiológico ou do corpo como um todo, tá? As substâncias que intensificam as ações dos neurotransmissores são agonistas, né? Vai produzir a agonia, né? E as substâncias que inibem as ações dos neurotransmissores são antagonistas, né? São contrárias à ação, né? Então, inibitório, antagonista, né? Excitatório, agonista, né? Produção, né, desses sentimentos ou das ações humorais. Essa expressão humoral,
ela está no início, desde o início da medicina, tá? Nós tínhamos, né, no início dos estudos médicos orientais, né, a corrente que falava da questão do equilíbrio dos humores, e aí várias teorias, né, que vão estar na medicina ali endomesopotâmica, né, ali do Oriente, no surgimento das civilizações clássicas, e isso vai perdurar durante todo o período medieval, até que efetivamente vai se começar a estudar anatomia e fisiologia, mas uma percepção de que a gente tinha que fazer saúde por intermédio do equilíbrio dos humores, né? E é mais ou menos isso. O que é o equilíbrio dos humores no contemporâneo? O equilíbrio dos humores é a ação de neurotransmissores agonistas e antagonistas. Quando isso tudo está bem, eu tenho uma tranquilidade sélfica, uma tranquilidade a nível de neurotransmissores para viver bem. Eu fico triste com aquilo que fica triste, eu fico alegre com aquilo que fica alegre, eu tenho que dar atenção àquilo que eu tenho que dar atenção, eu tenho que dormir na hora que eu tenho que dormir, né? Isso aí é uma pessoa feliz e saudável. Professor, não estou feliz e saudável porque eu choro a todo momento e eu não consigo dormir na hora que eu tenho que dormir, eu tenho um problema de fragilidade, aí você vai procurar, né? O quê? Vai procurar um Prozac. Na verdade, você está procurando o quê? Uma droga, né, um psicofármaco que vai dar estabilidade nesse processo de produção dos neurotransmissores. O que você está procurando? O que você vai no... O consultório do psiquiatra tá cheio. É de gente querendo estabilidade humoral, tá? Estabilidade nos humores, né? Ou seja, que é uma vida um pouco mais tranquila. Vida tranquila é ficar triste quando tem que ficar triste, ficar feliz quando tem que ficar feliz. Se você fica triste a todo tempo, você tem depressão. Se você fica feliz a todo tempo, você tem mania, né? Você pode ser maníaco ou depressivo, ou pode ser os dois, inclusive, em estágios completamente alucinados, que é chamado de uma doença, né, chamado borderline, né? Ou borderline significa estar à borda, né? Estar na fronteira, personalidade fronteiriça, ou indicando a bipolaridade, né? O que é o bipolar? Maníaco, depressivo. Maníaco, depressivo. Né? O que a gente quer para ser feliz? Nem ser maníaco e nem ser depressivo. Né? Você pode ser maníaco uma hora, depressivo noutra, mas depressivo com coisas tristes e maníaco com coisas alegres. Agora, ficar brincando no mesmo dia de ser maníaco depressivo 2 vezes por dia, aí é complicado, né? Então, o que você quer? Você quer um equilíbrio entre agonia e antagonia. Você quer um equilíbrio entre neurotransmissores que vão ser excitatórios e um equilíbrio com neurotransmissores inibitórios, tá? 8 neurotransmissores são especialmente importantes para a pesquisa psicológica. Psicológica não significa que nós não tenhamos muito mais neurotransmissores, nós temos, tá? Mas aqui para nós selecionamos aqui um conjunto, o livro selecionou, e a gente gosta de colocar que é a acetilcolina, né? Que está envolvida no controle motor e nos processos mentais, né? Como a memória. Então, para eu gravar alguma coisa, a acetilcolina tem que estar de boas, né? Ah, estou com Alzheimer, né? Como que é esse processo degenerativo? O Alzheimer e o Parkinson são doenças degenerativas. Degenerativas do tipo de tecido, ou seja, de histológico, ou tem uma redução do nível ou do volume, né, neural, e obviamente tem um problema na produção de acetilcolina, no caso do Alzheimer, né? A epinefrina e a norepinefrina, que são associados à energia, à excitação, à atenção, né? Então, eu tenho ali déficit de atenção e hiperatividade. Tem que olhar ali, afinal de contas, se eu não estou com um problema na epinefrina, ou tem que produzir pelo BUP, né? Produzir mais epinefrina para ficar mais atento à aula e tal, né? Tem o nome, eu gosto dos nomes comerciais dos fármacos, né? No caso da epinefrina, a gente também chama que é um cloridrato, né? Mas que é um sal, e que chama de, né, Concerta,
que é o nome comercial, né? Tem vários nomes comerciais, são muito interessantes. Conserta. Por quê? Porque está quebrado, né? Quebrado no que? Na atenção. Então, o que está querendo fazer é uma estimulação de epinefrina. Ou no caso, né, da acetilcolina, né? Acetilcolina não. No caso da depressão, né? Que aí eu vou ter também a mesma coisa, né? Eu estou querendo a fluoxetina, né? Que eu vou estar querendo, então, produção, né, de serotonina, tá? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Que é essa perspectiva, né? A serotonina, né? Que é outro neurotransmissor importantíssimo, que é importante para os estados emocionais, controle de impulsos, né? O sonho. A dopamina, que está envolta na ideia de recompensa, motivação, no controle motor, né? Quando você está assim, se tiver tudo bom com serotonina e dopamina, você está assim, ó. Que beleza, vida boa, né? Eu tô bem, me sentindo bem, tá tudo cagado na vida, né? Tá com dívida, né? A mãe tá doente, sei lá, coitada da pessoa, tá toda fodida, né? Mas ela tá ali bem para resolver os problemas, é porque a serotonina e a dopamina estão dando aquele help, né? A pessoa sabe assim, olha, não vai ser me jogando da ponte que eu vou resolver esse problema, né? Eu vou resolver esse problema como? Vou resolver esse problema olhando qual que é a questão que tem que ser resolvida, né? Então, o que acontece? Essa pessoa que está muito bem de serotonina e de dopamina, ela raramente procura consultório, né, psiquiátrico, raramente procura, né, o psicólogo fazer terapia, né? Porque as coisas estão bem, ó. Estado emocional está controlado, né? Os impulsos estão, a pessoa não sai aí batendo em todo mundo, né? Dorme direitinho e, obviamente, tem satisfação, né? Goza, né? Porque tem satisfação no viver. Né? Aquilo que alegra ela faz bem para ela, né? Então, tá motivada, quer fazer as coisas, quer estudar, quer trabalhar, quer resolver os problemas da vida, quer ser feliz, né? Se você tem serotonina e dopamina, você quer ser feliz. Né? Vai estar 100% resolvido todo o tempo, vai estar felizão, bobão todo o tempo. Não é assim que é a vida. Né? A vida é alto, baixo, mas não alto e baixo. Né? Loucura de bipolaridade, né? Mas também não é aquilo de um arrastar depressivo. Né? Dois neurotransmissores importantíssimos é o GABA e o glutamato, que são liberados para promoção de inibição e excitação em geral, né? Que é fazer as coisas e descansar. Nossa, a gente precisa muito, né, também de ter controle inibitório das ações, que é o sentir-se cansado, é uma ação fisiológica importantíssima, né? O sentir-se pregado, né? O quero dormir, o preciso descansar, até porque senão a fisiologia neural queimaria, né? Digamos assim, né? A gente entraria em surto, né? Maníaco. E não é a coisa, a gente né, se excita e se inibe, né? E há o grande grupo das endorfinas, né? Que são importantes para a minimização da dor. E, obviamente, como a dopamina, que vai estar pensando a recompensa, vai produzir prazer, né? Então, a endorfina, que é você tá ali anestesiado, né? Você, né, sente dor, você vai no médico procurar o quê? Endorfina, né? Quer tomar ali uma injeção no bumbum de endorfina, né? Que é justamente para parar de sentir dor, para inibir aquele processo ali de dor, tá? Aí ele coloca uns exercíciozinhos, vocês já fizeram os exercícios, aí depois a gente continua, né, mostrando no capítulo as estruturas cerebrais básicas, as funções. Eu vou pular lá para, né, o resumo. Aqui a tomografia computadorizada, né? Então a gente tem as áreas, zonas de Broca, por isso que a gente faz eletroencefalograma. Não é mais assim, desse jeito aqui. Esse aqui é o EEG antigo, né? Hoje a coisa é muito mais bacana do que essa cabeça aqui cheia de receptores, né? De identificadores. Mas enfim.
o cérebro tem, então, funções. Inclusive, isso mostra a plasticidade neural, que é uma das características que a gente vai falar agora, né? O cerebelo, que é responsável pelo aparelho motor, os glândulos, aqui é uma parte mais... Essa segunda parte do capítulo é uma parte muito mais de anatomia do que propriamente de fisiologia, tá? Mas, obviamente, mostrando as funções, né, do lobo frontal ou do córtex pré-frontal, né? Ele vai dar o exemplo lá de uma lesão no córtex pré-frontal, o que causa, né? Vou chegar lá no resuminho, né, que é o caso do Phineas Gage, né, que teve uma placa, né, trabalhando no metrô, teve uma placa de ferro que atravessou o lobo pré-frontal, né, o córtex pré-frontal, que está responsável pela personalidade, pelo autocontrole. Então, aquilo que você tem que ser segura e você fala o que deve, digamos assim, você não sai aí falando tudo que te dá na telha, né? Que você filtra o que você vai falar, né? É porque o seu córtex pré-frontal está ali filtrando, dizendo pensa, se controla, né? E o Phineas conseguiu sobreviver justamente por causa dessa função, né, do cérebro, né, do tecido cerebral, ser um tecido de plasticidade, e algumas funções motoras elas vão se movendo, vão trocando de lugar, né? E aqui tem onde que a barra passou, aqui o Phineas, né? E vocês viram aí, conseguiram ler aí tudo que o Phineas passou, né? Ele não conseguia mais filtrar as coisas. A pessoa fala que ele virou meio moralmente, ele ficou moralmente afetado, né? Por quê? Porque ele já não mais filtrava aquilo que ele ia falar, porque ele não tinha mais a propensão, né, para o trabalho que ele tinha, ele começou a falar tudo o que pensava, então foi uma questão mesmo de uma alteração a nível de personalidade por conta da lesão no córtex pré-frontal. Mas vamos lá, quais são então as estruturas cerebrais básicas e as suas funções? Como falei, ia passar pelos resumos, né? Os primeiros pesquisadores discutiam a relação existente entre as estruturas cerebrais humanas e as funções cerebrais, né? Que é o quê? O anatômico está ligado ao fisiológico, né? Teria isso, uma parte específica do cérebro que é responsável por cada uma das funções cerebrais? Mais ou menos. Às vezes, o excitatório está em duas regiões diferentes do cérebro, né? Então, se você tem uma lesão numa, a outra região anatômica continua dando conta das funções, né? Às vezes 3 lugares, ou precisa da interação entre 2 espaços. Mas sim, existe uma relação anatômica com a relação fisiológica. Partes diferentes do cérebro são responsáveis por partes diferentes das atividades ou por atividades diferentes na constituição dessa coisa chamada corpo, né, consciência. A gente estudou lá na primeira parte da psicossociologia, né, que né, não existe o fantasma na máquina de Descartes, né, não existe uma alminha que controla igual que fosse um Power Ranger, né, tá ali controlando o movimento e as ações, mas a gente sabe que existem regiões, zonas, mapas cerebrais que vão estar responsáveis por funções fisiológicas diferenciadas, né? Isso é muito tranquilo para a gente de perceber, né? Que o anatômico neural está ligado ao fisiológico neural. Técnicas de imagem, a EEG, né? Que é aí principalmente o eletroencefalograma e as tomografias computadorizadas mostram técnicas de imagem novas avançaram o nosso conhecimento sobre o cérebro. E psicólogos e biomédicos e médicos têm trabalhado muito, né, nessa relação entre os mapas cerebrais, né, e o que faz quando está com determinada ação, né? Se você vê uma imagem então é mostrado geralmente imagens, ações e feito todo um EEG para ver a reação do cérebro com relação a isso, tá? Nós estamos muito avançado nisso, tá? Não dá nem para propor aqui um IC,
né? Vamos aqui propor uma iniciação científica para a gente estudar a lembrança. Quer dizer, isso já está escrito, já está mapeado, já está feito. O que cabe a nós agora nos estudos, novos estudos de neurociência, não é nem captar mais dados de EEG e de tomografia computadorizada. É justamente pensar como potencializar ações comportamentais por intermédio dessa relação fisiológica, tá? Mas, enfim, partes anatômicas, partes fisiológicas, existe correspondência. A medula espinal transporta informações sensoriais do corpo para o cérebro e informação motora do cérebro para o corpo, além de produzir os reflexos, né? A gente estuda isso também desde o ensino médio, né? Que a gente chamava de sistema nervoso simpático e parasimpático. E a gente entende também um pouco mais porque um acidente vascular cerebral, um AVC, né, às vezes compromete por conta de uma hemorragia, não precisa ser um choque, né, mas pode ser um problema de vascularização, né, numa determinada área que sangra, que aí então, né, há um rompimento vascular, né, então por isso acidente vascular cerebral, né, numa determinada área que causa uma hemorragia, talvez vai estar relacionado com um determinado sistema, e a gente tem, por exemplo, a paralisia de uma locomoção, de uma parte do cérebro, o braço direito ficou fraco, né? A voz meio coisa. Por quê? Porque a gente tem um lado do corpo que pode paralisar dependendo de onde esse acidente vascular cerebral ele vai acontecer. Mas óbvio que há uma relação de comunicação intensa entre a medula espinal e o sistema nervoso central. Tanto que a gente move, né, quer mover o pedaço do dedo, então, quer dizer, é um conjunto muito bem definido de informações. Eu vou selecionando palavras, eu vou atiçando memórias, né, eu vou desenvolvendo sinapses, né, no caso, por conta justamente dessa relação que se estabelece entre a linguagem, a memória, a percepção, a fala. Então, eu estou interagindo com um conjunto de sistemas aqui gigantesco. Ora de uma maneira criativa, ora de uma maneira mais racional, e a gente tende a colocar isso em lados diferentes do cérebro, em porções diferentes do cérebro, tá? O tronco encefálico executa funções de sobrevivência, como respiração, deglutição, micção, né? Ou seja, a parte mais central, o tronco mesmo do cérebro, né? Que está ali mais protegido, mais agudo, está fazendo isso tudo que não é pensamento, né? Você não está pensando em respirar. Você pode até tomar consciência, a gente brincou isso na última aula, né? Tomar consciência da sua respiração, pensar na sua respiração, mas a gente não faz isso, é bem autônomo essa relação, né, com a deglutição, com agora, neste momento, o seu estômago está produzindo, né, e aí, obviamente, digerindo os alimentos, você está absorvendo, você está secretando, você está excretando um conjunto de coisas, né? Secretando hormônios, excretando um monte de coisa, né? Até bosta pela boca, mas enfim. Né? Mas você está ali. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí, gente? Sim, professor. Sim. Tive a sensação de solitário. Beleza, obrigado. É que eu falando aqui bobagem, né? Falando merda, né? Ou excretando, né? Mas enfim, eu tô neste momento, então o meu corpo está produzindo, né, uma série de ações que estão sendo controlados pelo tronco encefálico, mas não estão em comandos na minha consciência, né? Eu não estou aqui, o cérebro aqui, levante a mão direita, como aconteceu agora, levante a mão esquerda, né? Vire a cabeça para o lado, para o outro, né? Mexa o dedinho é esse, né? Esse é o outro dedo, né? Ou mexe com o dedo aqui e tal, beleza, ó, isso aqui tudo eu estou conscientemente controlando o meu cérebro, né? Agora, há uma parte que eu não estou de forma alguma controlando, né? Eu não estou falando alvéolos, né, pulmonares, né, façam trocas gasosas, né, pequena circulação sanguínea, eu quero aí vocês todos aí motivados para transportar esse sangue aí venoso e transformar em área arterial, quero oxigenação, hein? Vamos lá, galera. Eu não estou controlando o batimento cardíaco, eu não estou controlando o sistema circulatório, eu não estou controlando o sistema respiratório.
eu posso até, por conta dos músculos que eu controlo, parar de respirar. Mas uma hora eu não vou conseguir mais controlar isso e o meu cérebro vai falar, respira, burro! E eu vou respirar, né? Então, quer dizer, né, o tronco encefálico está responsável pelas funções de sobrevivência, as funções basais, as funções mais uterinas do corpo. Respiração, deglutição, micção e tudo mais, tá? Então tem coisa que a gente não controla. E não tem que controlar mesmo, né? A gente controla a hora que a gente vai fazer xixi. Mas se você ficar segurando ali, segurando, vai chegar uma hora que vai ser incontrolável essa urina, né? Vai ser incontrolável essa fezes, vai ser incontrolável essa respiração, vai ser então é irresistível, no sentido de que eu controlo até uma determinada parte, uma outra parte do corpo eu não controlo de modo algum. Tem uma frase que eu amo, Freud, né? Que o Freud dizia: o homem não é senhor nem da sua própria casa. E isso é muito verdade, né? Eu começo falando sobre o homem não é senhor da sua própria casa no curso de psicologia jurídica que eu dou na UFES, no departamento de direito. Toda a primeira aula minha é sobre o homem não é senhor da sua própria casa. Porque eu não controlo todas as minhas ações neurais, cerebrais, todas as minhas funções, tá? Na parte posterior do tronco encefálico está o cerebelo, né? Logo aqui embaixo, aqui, você coloca o dedinho aqui onde acaba o crânio. Se você empurrar bem para cima ali, né? Você chegaria aqui na porção do cerebelo, quer dizer, chegaria, não vai chegar, né? A gente não vai aí pegar uma faca, vou chegar no cerebelo, né? Brincar aqui não acontece, né? Mas tá aqui o cerebelo. Essa estrutura está associada ao movimento, à coordenação, né, equilíbrio, aprendizagem motora, né? Que, obviamente, aprendizagem motora, estou falando de movimentos, né? Eu estou falando de como dançar a lambada, né? Se você aprendeu a dançar forró, né? Quem aprendeu foi o cerebelo, quer dizer, você armazenou ali no cerebelo isso de você estar equilíbrio, de você saber que você vai mexer o braço de um lado e coordenar a coisa, né? Então, isso aí que vai te fazer uma ginástica rítmica, um ginasta olímpico aí, é um cerebelo bem coordenado com as funções, né? A pessoa treina, né? Para lá naquela hora do pulo do cavalo, dar um duplo twist carpado e cair lá em pé em cima da linha. O que é aquilo, né? Ou lá o atleta de basquetebol, toda hora repetindo o mesmo movimento. O que ele está querendo? Está querendo o peso da bola. Por isso que a bola também não pode ser qualquer bola. Vai ter uma disputa ali, vai pega a bola lá de casa, vamos fazer uma disputa olímpica com a bola lá de casa. Não, porque tem um peso certo, um volume certo, tem um tamanho correto, tem uma experiência sensorial, né, certa, que o atleta vai, então, se configurando com aquilo ali, né? E, obviamente, vai armazenando todas essas informações a nível de cerebelo, né? Então, você que já dançou aí o twist, ou a lambada, né? Chorando se foi. Você deve tudo isso aí, o seu sucesso ou a sua decadência como, né, dançarino ao cerebelo. Então, a menina pode chegar para você, Jorge, você fala assim, Jorge é um excelente dançarino, né? E falar assim, meu cerebelo treinou vários anos para dançar com você, né? Daquela chavecada à base do cerebelo, né? Estou aqui, meu amor, com o cerebelo ativo, né? Se tiver assim, tá bom, né? Se ele chegar e falar assim que ele tá com um sistema excitatório em dia, aí já é uma cantada um pouco mais pesada, né? Aí tá beirando, muito próximo, né, de levar um tapa na cara, né, ou um processo, né? Mas enquanto ele só tá no cerebelo, ele tá de assédio, né, Jorge? Mas enquanto ele tá só no cerebelo, ele tá dando uma chavecada, né? Vamos lá, abaixo do córtex cerebral existem algumas estruturas. Imagina, chaveco científico, né, Cíntia? Né? Coisa bonita demais, né? Você é um poço de noradrenalina. Beleza, né? Mas não é. Acho que é chato, né? Eu acho que não seria. Acho que no boteco não seria legal, né? Ou talvez seria, né? Eu sempre fui muito, sempre queria ganhar pelo humor, né?
Quando não dava certo, não dava certo, né? Não dava certo. Não dá certo a maioria das vezes, né? Mas algumas vezes dá certo, né? Então você vai lá, carimba lá o bônus. Mas vamos lá. Abaixo. Abaixo do córtex cerebral, existem algumas estruturas que realizam funções exclusivas, né? O hipotálamo, né? São os exclusivos. Agora vamos falar sobre partes do corpo que são do sistema nervoso que são exclusivas, né? Que é o hipotálamo, que regula as funções corporais, o tálamo, que atua como uma estação intermediária pela qual a informação sensorial viaja até o córtex, o hipocampo, que está envolvido na formação da memória, a amígdala. Gente, a amígdala é uma amígdalazinha bem pequenininha mesmo, tem um formato de amígdala mesmo, está ali dentro do cérebro ali, quer dizer, compõe com o sistema nervoso, tá? Influencia os estados emocionais. Se você for olhar, você fala assim, gente, essa amígdala dá tanto problema para a pessoa fica triste, feliz, tudo ali na amígdala, né? Que é os estados emocionais, e uma porçãozinha tão pequenininha. Tá? E as estruturas dos glândulos basais que estão envolvidas no planejamento da produção do movimento, bem como na recompensa. Lance tem função do corpo espalhado pelo sistema nervoso inteiro. O córtex cerebral é a superfície externa do cérebro, né? Ou seja, é a capa neural, a gente chama de córtex, né? Que vai estar dividido em dois lobos, né? O lobo direito e o lobo esquerdo. Os lobos occipitais estão associados à visão, os lobos parietais estão associados ao toque, à atenção, os lobos temporais estão associados à audição, memória, percepção facial e percepção de objeto, e os lobos frontais, que contêm o córtex pré-frontal, está associado ao movimento, aos processos psicológicos de nível superior e à personalidade. Gente, quando você vê processo psicológico de nível superior, você imagina tudo aquilo que é mais complexo a nível de consciência, vai estar aqui interagindo com tudo, mas está aqui na sua frente, aqui, tá? E, obviamente, então, a personalidade. Aonde que está o seu bonequinho do Power Ranger controlando você nesse momento? Se a gente fosse pensar, ele ia estar aqui logo atrás da testa, aqui dessa chapa de osso aqui, né? Tá aqui dentro, aqui, o seu bonequinho do Power Ranger, né? Brincando com você. Seria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ver se eu vou conseguir. Aqui, ó. Aqui. Que o pessoal coloca lá, os indianos colocam aqui também, né? Deixa eu fazer, tô tipo aqui, aquele o Gohan, né? Aqui, ó. Entre aqui, né? O meio dos olhos. E aqui, a gente tem o seu bonequinho, o seu fantasma aqui, né? Interagindo com você, né? Então aqui nós estamos aqui, ó. Virei o mentalista agora, né? Essa região aqui pré-frontal aqui, que vai estar responsável pela sua personalidade, né? Pelos processos psicológicos superiores, a maneira como você fala, a oratória, o pensamento lógico matemático, vai estar tudo misturado aqui atrás também, nos occipitais temporais parietais. Mas o pré-frontal é aqui, a maneira como você vê o mundo, né? Isso, Ana Júlia. O terceiro olho, então, na verdade, é a região, então, que controla efetivamente aquilo que você é, né? Então, você tem os olhos de ver e o olho de ver além, né? Que é, então, o seu chakra mental, né? Se a gente for pegar a medicina e o Veda, né, e o Védica, que é aquilo que eu falei dos humores, né? E a medicina indiana, a gente tem a questão da organização dos chakras ligados, né, ao cérebro e à medula epinal. Mas vão ter todo tipo de contato, de teorias, né, sobre isso, né? Tem gente que vai tentar fazer esse mapa no pé, né? Que vai ter que colocar lá no pé ou na orelha, né? Que aqui um pedacinho da orelha tem uma terminação nervosa que vai estar ligado lá
na vontade de fumar. Então eu vou e coloco aqui uma bolota aqui de cobre, uma bolota de prata, e vou ali excitar aquele, a terminação nervosa para controlar a vontade de, sei lá, né? Ou vou lá no podólogo, ele faz massagem no pé e tem uma região do fígado, e eu tenho um problema de digestão de gordura. A gente sabe que o fígado faz, né, produz, né, processo de digestão de gorduras, além de concentração de conservação de glicogênio, né, mas vou lá no pezinho lá e coloco lá uma agulhinha lá, né, vou fazer uma acupuntura para distensionar e tal. O que é isso? São interpretações, né, de que o sistema nervoso central ele se articula com o sistema nervoso periférico. Então, rapidinho. Espirrei, né? Acho que tirar o áudio foi até pior do que deixar, né? Foi aquela coisa, espirrou alto, espirrou baixo, mas enfim. A ideia de que existem terminações nervosas no corpo inteiro e que vão estar associadas a alguns órgãos, ou uma relação com a terminações nervosas naqueles outros órgãos, tá? Uma tia colocou um negócio desse na orelha, diz ela que ajudava a comer menos para emagrecer. Então é isso, né? Minha perspectiva sobre acupuntura, medicina ayurveda e essas práticas, né? Se produz coisa boa para a pessoa, pode ser até placebo, tá produzindo coisa boa. Eu não interfiro nisso, tá? Né? Cromoterapia, terapia dos odores, né? Cheirinhos, né? Se tá produzindo coisa boa para aquela pessoa, vejo por quê. Isso é uma bobagem, uma superstição. Gente, está produzindo coisa boa para a pessoa. Se a pessoa achar que ela passando, né, sei lá, tomando suco de berinjela e de abobrinha, ela vai ficar mais saudável com a boa, tá fazendo mal? Não tá. Tá obrigando ela a tomar mais de 2 litros de água por dia. Só aí eu já tô vendo uma vantagem gigantesca, né? A pessoa não toma água. E agora, justamente porque está tomando essa água de, sei lá, água de arroz, água de mandioca, água de abóbora, água de berinjela, água de... O pessoal quer colocar tudo na água e fala que vai melhorar a vida tomando aquele mijo ali. Tem gente que toma até mijo mesmo, né? Que é urinoterapia. Velho, se tá produzindo coisa boa para a vida daquela pessoa, eu não me meto. Não me meto, a pessoa agora tá tomando 10 litros de água por dia. Coisa boa, né? Coisa boa. Porra, velho, tá, né? Agora, é natural a gente pensar o seguinte, né? Que se o corpo tá jogando para fora, né? É porque é para ficar do lado de fora, né? Mas sim, Sara, você tá querendo perguntar o quê? Se tem gente que bebe xixi? É isso? Bebe, sim. Urinoterapia. Vou até ver aqui, ó, que beleza. É um método tem cerca de 5 mil anos em que a pessoa bebe ou passa no corpo o próprio xixi para prevenir, curar doenças e fortalecer. Olha que coisa, beleza. Jesus Christ! Não, mas é isso mesmo aqui, ó. Conceito de urinoterapia, né? Gente, cada doido com a sua mania, né, gente? Eu acho que se o corpo tá jogando fora, daqui a pouco vai tomar mijo e vai comer bosta, né? Então vou comer um aperitivo de bosta, né? Já tá bebendo mijo mesmo, mas tem gente que acredita, eu não tenho problema nenhum mexer na fé da pessoa, deixa lá a pessoa beber o xixi dela, né? Gente, não vai cair na sua casa bebendo xixi, agora vai ter um monte de gente que deve estar procurando na internet, meu Deus, por que eu fui falar disso? Já tô até arrependido. Deve ter doido aqui, vocês aqui, nós estamos em 30 e tantos aqui na sala, daqui a pouco tem uns moleques aí, olhando aí já como que bebe xixi para ficar feliz, vai ver tanta coisa lá, receita passa na Ana Maria Braga, tá repetindo, né? Tem gente que faz isso, né? Não pode ver o negócio na televisão que começa a fazer lá, né? A gente tem todo tipo de terapia esquisita aí, tem gente que faz extração do próprio sangue e reinjeta o sangue retirado no corpo, né? Isso é um perigo, mas são terapias aí existentes aí, dessas fantasiosas que prometem
mundos e fundos aí. Nossa, isso eu já vi, né? Beleza, sabe? Aumenta o bumbum? Nossa senhora, esse aqui aumenta o bumbum. Gente, existem dois jeitos de aumentar o bumbum. Tirar a gordura, porque o glúteo é basicamente, né, uma peça, né, um músculo envolto por uma capa de gordura. Ou você tira a gordura da barriga ou de outra parte do corpo e injeta essa gordura no bumbum, ou faz implante de silicone. Né? O ideal, o que é a academia? A academia é fortalecer o glúteo, ou seja, deixar o glúteo mais durinho. Mas, isso, agachamento, beleza. Agora, gente, crescer o glúteo, na academia, o glúteo não cresce. Você vai ter uma tonificação, o músculo pode ficar até um pouquinho mais inchado, tipo o músculo do braço mesmo, que você malha para deixar o quê? Ele mais tonificado, ele vai aumentar. Mas o glúteo mesmo, o que vai deixar o bumbum grande é gordura, né? Ou silicone, né? Mas enfim, gente, da urinoterapia ao crescimento do bumbum. Essa aula é fantástica, né? Podemos já me inscrever essa aula aqui em nome dela, mudar o nome da disciplina para Soluções para a Vida Terrena, né? Uma coisa assim. Vamos lá. Quando os dois hemisférios cerebrais são cirurgicamente divididos, né, os hemisférios esquerdo e direito exibem habilidades distintas. É isso que a gente coloca lá, né? A gente vê que um lado do cérebro Vitória sempre me zoando, né? Mas vamos lá. Tem um cérebro que a parte é mais emotiva, né? Tem uma parte do cérebro que é mais racional, né? O lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Mas isso é se for cirurgicamente dividido, tá? Via de regra, né? A criatividade e a racionalidade estão dispersas nos dois lobos, nos dois hemisférios, lobos não, né? Nos dois hemisférios cerebrais. Depois, né, continuando com isso, como que o cérebro se comunica com o corpo, né? E sai da região anatômica fisiológica do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. E aí é onde a gente falou do sistema simpático e do sistema parasimpático, né? Contração de pupilas, parasimpático. Contração dos brônquios, parasimpático. Relaxamento dos brônquios, simpático. Dilatação da pupila, né? Simpático. Aceleração do batimento cardíaco, simpático. Retardo do batimento cardíaco, parasimpático. A gente não controla nenhuma dessas ações. Inibição das atividades digestórias, né? Simpático. Estimulação das atividades, né, parasimpático. Você escuta lá o intestino, né? Tem gente que fala que é o estômago. Gente, estômago não faz barulho. Vai... Gente, não é o estômago, tá? Estou com fome. O estômago não sente fome, gente. Quem sente fome é o intestino delgado. Então, quando você vê... Na verdade, é o quê? Quem está pedindo comida é o intestino, tá bom? O professor pensava que era o estômago. Aê, olha quanta gente que não sabe. Minha vida é uma mentira. Estômago não faz barulho, gente. Estômago não faz barulhinho, tá? Então é o sistema nervoso parasimpático estimulando e você sentindo aquela sensação de fome. Gente, estômago só faz a função mecânica e química da digestão. Já começa com produção de amilase desde a saliva, tá? Então, o processo de digestão começou nos dentes mastigando a comida, tá? Aí tem toda a relação esofágica até chegar no estômago, onde a gente vai ter, né, produção aí, né, de um substrato, de um plastro, digamos assim, né? Um conteúdo digestório que vai conseguir ser absorvido a nível intestinal, tá? Vasos sanguíneos de órgãos internos, no caso, a vasoconstrição, constrição simpático, vasodilatação, né, parasimpático. Já que vocês estão aqui entendendo coisas da vida, vocês sabem
qual que é a relação entre o cigarro e a cerveja na festa? Entre o sistema nervoso simpático e parasimpático? Né? É que o cigarro, ele é vasodilatador e o álcool é vasocontristor. Se você bebe, fuma, bebe, fuma, bebe, fuma, bebe, fuma, você você vai o quê? Vomitar, entendeu? Porque um é vasodilatador, o outro é vasoconstritor, né? Eles casam muito bem, né? Beber e fumar a nível químico, mas no final das contas o seu sistema nervoso não sabe se dilata ou contrista. E aí o que acontece? Você enjoa mais facilmente. É claro que se só beber demais, você vai vomitar de qualquer forma, né? Não tem problema com isso, mas também é regulado a nível fisiológico, tá? Comportamento sexual, a mesma coisa, né? A gente tem aqui uma relação aqui entre as gônadas e os órgãos sexuais, com todo um conjunto, né, que vai desde a tireoide, a hipófise e o timo, né, então, ou seja, hormônios. Nós estamos falando aqui de gente das regiões do corpo que produz, né, hormônios, né, que são as glândulas endócrinas, né? Vamos lá para o resuminho, senão vira uma aula mesmo, que vendo que eu já está quase passou do meio da aula e eu não saí dessa parte aqui, né? Mas vamos lá. Então, dos métodos, da maneira do cérebro se comunicar com o corpo é por intermédio, né, dos hormônios. Mas vamos lá. O sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinal atende ao corpo e ao seu ambiente. Isso. Iniciações e dirige o sistema nervoso periférico e o sistema endócrino para uma resposta apropriada. Né? Sistema endócrino, nós estamos falando de secretação, não é excreção, tá? Secretação hormonal, tá? Sistema nervoso periférico, a sensação, né, do corpo aí a nível de medula espinal, tá? O sistema nervoso periférico é constituído pelo sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, tá? Soma, gente, vem do grego corpo, tá? Autônomo, porque eu não controlo. Esse sistema nervoso autônomo é o jogo entre atividade simpática e parasimpática, tá? Eu não tenho controle do sistema nervoso autônomo. Gente, autônomo, né? Entendeu? Não tem como errar. Sistema nervoso autônomo significa que ele funciona por si próprio. O cara tá ali funcionando sozinho, tá? O sistema endócrino consiste em algumas glândulas endócrinas, que eu acabei de mostrar a foto ali, né? A foto não, o desenho, né? Glândula da hipófise, as suprarrenais, né? Supra, acima, renal, rins, né? Ou seja, está acima do rim. O sistema nervoso central, com o sistema nervoso periférico e o sistema endócrino, usam compostos químicos para transmitir os seus sinais. Você já tinha dado conta disso desde os neurotransmissores. Agora, com o hormônio, isso fica mais evidente ainda. Então, o que faz a vida, gente, no final das contas? Um corpo que tem hormônios e neurotransmissores, tá? A transmissão junto ao sistema nervoso se dá por meio das sinapses, enquanto a transmissão do sistema endócrino, já estudou isso na primeira parte, né? Transmissão do sistema nervoso, sinapses, né? Beleza. Potencial de ação, potencial de membrana, impulso, né, excitatório, agonia, antagonia, né? Agora, enquanto a transmissão do sistema endócrino usa os hormônios que viajam pela circulação sanguínea. E aí é uma beleza, porque esses hormônios acontecem também, né? E você pensa assim, estou controlando isso, né? Na verdade, você não está controlando tanto também. Lembra do Freud? O homem não é senhor nem da sua própria casa. Velho, neurotransmissores e hormônios estão fazendo a maior parte das reações das coisas aí, tá? Os hormônios gonadais, gônadas, tá?
gente está falando de estrogênio, progesterona e testosterona, tá? São importantes no desenvolvimento das características sexuais secundárias e no comportamento sexual. Só nisso? Não. Porque tem gente que acha que, né, testosterona é só para ficar forte na academia, tomar bomba, vou tomar Durateston, então tô tomando bomba, tô tomando testosterona, beleza, né? Lance é todo o comportamento sexual, ele está intimamente ligado com uma porção psicológica e a outra com questões sexuais, tá? Esse desejo, né, ele é hormonal. Se não tiver testosterona, não é que não tenha gônada ativa, né? A gônada pode estar até parcialmente ativa, mas não vai ter vontade para fazer as coisas, tá? E aí, obviamente, a mulher tem, óbvio, um conteúdo excitatório, mas tem toda também a questão da maternidade, né? A mulher tem um ciclo, né? Praticamente mensal, né? Eu digo praticamente porque nem todo ciclo menstrual das meninas ele responde a simplesmente a exposição do óvulo, né? Então tem toda uma relação aqui com o estrogênio e a progesterona. Menina, não caia nessa de você tomar testosterona, tá? Você não vai que só nascer o gogol, desenvolver o pomo de Adão, fica com a voz assim de academia, né, amiga? Né? Vai ter outras disfunções a nível, né, de comportamento sexual também, né? Vai ter nossa, tem tanta coisa que eu posso falar aqui, posso ficar um dia aqui falando isso aqui, mas vamos lá, né? Isso também não fica legal você falar na aula, mas dizer, seu corpo vai mudar para você ficar fortona, paniquete, mas você vai ter também, obviamente, a testosterona é um hormônio masculino. Então, obviamente, que você vê aquelas meninas que são super corpudas, né, que tomam bomba, tomam testosterona, mas elas também são masculinizadas. Há um processo de masculinização com a testosterona, tá bom? A testosterona masculiniza meninos e meninas, né, se for ingerido por menina, né? O hipotálamo controla o sistema endócrino, né? De todo o sistema de produção de secretação de hormônios, tá? Dirigindo a hipófise para liberar hormônios que afetam outras glândulas endócrinas. Os vários sistemas de comunicação são integrados e promovem um comportamento que é adaptativo ao ambiente do organismo. Aqui a gente já deu conta, né, de que as interações aqui são bastante profundas aqui entre o sistema nervoso periférico, a relação hormonal, o sistema nervoso central, os neurotransmissores e, obviamente, a construção do próprio corpo. O capítulo termina falando um pouco sobre as modificações do cérebro, né, pelo amadurecimento ou por lesões, né? O cérebro, afinal, gente, muda com o tempo. Durante o desenvolvimento decorrer do ciclo da vida, o circuito cerebral é constantemente retrabalhado na resposta à experiência. A gente muda, né? A gente muda porque o cérebro também muda, né? E o cérebro muda, a gente muda também, tá? Os cérebros de indivíduos do sexo masculino e feminino são muito similares, mas suas diferenças podem ser reveladoras, ou seja, há uma diferença entre o corpo masculino e entre o corpo feminino, assim como e nós vimos isso com o Pinker também, há diferenças neurofuncionais, anatômicas, né, entre homens e mulheres, tá? Não é igual aquele menino lá do Tira do Jardim da Infância, né? Meninos têm pênis, meninas têm vagina. É muito mais do que isso, né? As diferenças sexuais são diferenças anatômicas, mas também são diferenças cerebrais, tá? Os cérebros dos homens são maiores, embora isso não necessariamente implique que são melhores.
Aqui há um conceito bem feminista sendo colocado, é necessário que se coloque isso, né? Porque os homens, durante um bom tempo na história da humanidade, acreditavam que porque tinham cérebros maiores, eles eram dominadores e então deveriam, por natureza, subjugar as mulheres, e não é isso que a gente está falando. Cérebro maior não significa melhor, significa apenas maior, né? Ou seja, um quantitativo maior de neurônios, tá? Os cérebros das mulheres são organizados mais bilateralmente para a linguagem. Os homens e mulheres podem realizar a mesma tarefa cognitiva usando partes distintas do cérebro. Isso também já é comprovado, tá? Que existem diferenças anatofisiológicas entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. O conhecimento, isso não significa que um é melhor que o outro, não, tá? De novo, coloco essa implicação aqui. O conhecimento sobre a organização e a plasticidade do cérebro tem permitido que os pesquisadores conheçam melhores condições, como a síndrome do membro fantasma. Ou seja, síndrome do membro fantasma, gente, é quando uma pessoa perde uma parte do membro, mas tem a consciência como se aquele membro ainda existisse. É a mesma coisa de colocar, por exemplo, o sujeito perdeu uma perna direita, e aí eu coloco uma perna de prótese, e aí, né, uma prótese da perna direita que foi perdida, né? E eu coloco ali um pano cobrindo essa perna, e eu faço os movimentos de que eu estou passando a mão na sola do pé direito, a pessoa, a nível de cérebro, sente passando como se existisse de fato aquele membro. Isso é a síndrome do membro fantasma. Não tem membro, mas a pessoa sente como se tivesse o membro, tá? Então, o que é isso, a plasticidade do cérebro? É uma das características do cérebro, a gente já falou isso também no período do Pinker, né? Plasticidade é a capacidade do cérebro de mudar suas funções de lugar, né, de uma função migrar para outro lugar, se acontecer um acidente vascular num determinado lugar ou região, perdeu as funções daquele lugar ou região, ser remontado para o outro espaço. A neurogênese, né, que são as pesquisas de desenvolvimento hoje de células neurais, que são criação de novos neurônios, pode ser subjacente à plasticidade neural. A nível, né, de corpo humano, né, as células que são menos fadadas à origem de novas células são as células nervosas, tá? O que acontece é que existem células nervosas que a gente usa mais, outras que usam menos, as células vão, obviamente, envelhecendo e morrendo, alguma coisa, e isso não significa que você está perdendo a sua capacidade cerebral, né? Na verdade, você está cumprindo o ciclo de vida, você está envelhecendo e está morrendo, entendeu? Você não está se tornando menos inteligente com o tempo, né? Nem menos sábio com o tempo. Você vai apropriando, vai mudando as funções cerebrais, elas vão se tornando, às vezes, né, encurtadas, ou a resposta, né, toma um outro caminho que não tomava antigamente, justamente por essas características plásticas. Mas fato é que não está sendo gerada uma infinidade de novas células cerebrais, né? Se gostaria, que está se fazendo estudo com células-tronco, é de desenvolvimento de novas células neurais, inclusive porque a gente resolveu um monte de problema, né? Parkinson e Alzheimer são apenas 2 dos problemas que a gente resolveria de milhões. E essa é a percepção desde que nós criamos a ideia de vampiro, né? Que é o ser humano não quer morrer. Nós temos pouca habilidade com isso de morrer, né? Nós gostaríamos de ser eternos. Então, figura no nosso imaginário, né, aquela coisa do homem bicentenário, né, de construir um corpo que vai fazer uma transferência de cérebro e eu vou continuar vivendo. A gente toda hora está criando um filme novo de ficção científica sobre isso, né? Que eu vou estar tirando as memórias de um cérebro e colocando num cérebro novo, que aí eu vou conseguir viver mais tempo. Eu vou estar tomando um elixir da juventude, que é um suco neural que vai fortalecer as minhas células, revigorar as minhas células. O fato é que a gente vai morrer, tá? E a gente está morrendo, na verdade. Pouco a pouco, nossa vida vai se desenvolvendo e vai encaminhando para aquilo que é a certeza de
tudo que existe, de que nascemos e morremos, né? E o cérebro também morre, muda e vai chegar um momento que ele vai morrer, né? E é considerada a verdadeira morte, a morte do sistema nervoso central. Né? O cérebro parou de funcionar, parou de interagir, parou de organizar, aí a pessoa morreu, né? O corpo ainda pode ser mantido vivo, aspas, corpo, né? Porque tudo é corpo, né? Este órgão, este sistema para de funcionar, ainda tem uma vida útil ainda, mas óbvio que se a gente está falando, vai começar tudo parar, né? A gente chama isso de falência múltipla, né? Falência múltipla de órgãos. O que é? Quando o corpo começa a desfalecer, né? E um órgão vai parando a partir de outro, né? Pode ser de baixo para cima, que é uma hemorragia interna que vai tomar conta de tudo, né? Ou de cima para baixo, que é a morte de um determinado órgão que vai paralisando os outros órgãos, né? Parou o coração, né? Para a circulação, vai parar de ativar, né? Vai mandar sangue mais oxigenado para as células, não vai ter, então, oxigenação, a pessoa morre. E, obviamente, vai ter ainda, se tem uma morte cerebral, né, inclusive consegue fazer transplante de órgãos, né, justamente porque o órgão ali está comandando, mas ainda há uma vitalidade nos outros órgãos. Né? Morte mesmo, pessoa morreu, é morte cerebral. Né? O cérebro, então você pode viver alguns minutos, né, sem coração. Tá? O cérebro pode se reorganizar após a lesão cerebral, isso a gente já viu, já falei um bocado aqui também desde a aula passada, né? O Phineas é um caso, né? São outros casos que eu citei aqui também. Entretanto, os cérebros de crianças mostram, obviamente, né? Mostram uma reorganização muito maior após uma lesão, né? Em comparação, ao observado nos cérebros dos adultos, né? Por quê? Porque vai passando o tempo, vai diminuindo a capacidade plástica cerebral. Gente, alguma dúvida deste primeiro tópico? Não. É fascinante, né? Fascinante. É uma das aulas que eu mais gosto assim, de conversar sobre, porque quem não tinha na primeira parte da disciplina, falou assim, gente, o que eu estou fazendo aqui nessa disciplina? Né? Começa assim, de Pink, enfim, as pontes entre o cérebro e a mente e tal, e agora você começa a ter uma parte muito mais biológica mesmo do que é os sentimentos, do que são os sistemas básicos do organismo, tá? E aí, então, né, próxima aula, eu vou juntar o processos básicos 1 com o processos básicos 2, tá? Não vou começar agora, eu vou gastar mais ou menos 1 hora para cada um, vou falar de consciência e atenção, né, na primeira hora, sensação e percepção na segunda hora da próxima aula. Tá bom? Vou fazer o seguinte também. Vou aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui até as 3 horas e vou abrir todos os exercícios. Tá? Vou ficar aqui quietinho aqui, abrindo todos os exercícios. Tá? Até o final da disciplina. Queridos, queridas, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente se vê, então, na nossa próxima aula. Tá bom? Até, Valeu, professor. então, Até mais. semana que vem. Até mais, meu querido. Valeu, queridos. Valeu. Até a próxima aula, então. Até a próxima, professor. Até. Tchau, tchau.